Olá, olá vocês que estavam aqui nos aguardando. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Vamos lá. Vi aqui que tinha 11 pessoas aguardando. Agora teve um pessoal que saiu. Pode voltar, meu povo. Pode voltar que já começou. O pessoal que já está interagindo no chat. Maravilha, é isso mesmo. Vocês têm que interagir, têm que trocar experiência, informação. E aí, pessoal, vamos logo então para o título e o tema da aula de hoje, que é um tema imenso, profundo, complexo, importante, tá certo? Mas nós vamos dar conta dele nessa 1h30. Boa tarde, Isa. Boa tarde, Gabi. Quem mais está nos acompanhando, como sempre, eu gostaria que vocês... Opa, já voltou, o povo já voltou aí. Tinha 9, agora já tem 12. Vamos lá, gente, vamos chamar o povo. A aula já vai começar. E aí nós vamos falar hoje, gente, da história cultural dos povos africanos e a luta dos negros no Brasil, tá certo? É um tema central, é um tema que cai muito no Enem. Mentes brilhantes. Depois coloca seu nome aí para eu saber quem é, que você está sempre por aqui nas aulas, né? Pessoal, aí tem uns membros, esses membros que tem uma coroinha, né? Que são os principais fãs e tal, muito legal. Então, gente, falem aí no chat de onde vocês estão falando. Boa tarde, Juliana. Fala o nome, fala a escola, fala o estado, traz aí pra gente que hoje a aula tá animada, pouquinho longa, tem muito conteúdo, tanto que eu nem trouxe hoje, gente, que eu sempre gosto de trazer, que são as nossas leituras ao vivo, né? E aí eu sempre trago um livro, mas esse tema, ele é tão complexo, tão, né, grandioso, fundamental, que dessa vez eu deixei só para a gente ficar mesmo aqui no conteúdo e nas questões. Trouxe umas questões aí bem boas que o Enem já abordou sobre esse tema. E dizer, pessoal, que foi até difícil selecionar questões, porque tinham muitas questões sobre esse tema do Enem. Então, foi até difícil selecionar. Significa que o Enem, cada vez mais, tem trazido elementos desse conteúdo, né? Com textos, com imagens, com problematizações. Então, esse é um tema que não dá para passar sem conhecer, sem observar quando você está estudando para o Enem, tá bom? E, pessoal, pronto, entrei no curso. Micaele, muito bem. Olha aí, ela é olha aí, nossa intérprete, nossa aluna surda, que mora em Fortaleza. Primeira vez que entrei aqui na aula agora. O nome dela é Micaele, tá aqui no chat. Se a nossa intérprete puder dizer, né? Estou desejando que ela seja muito bem-vinda ao curso. Muito bem, Micaele. Seja bem-vinda, muito bem-vinda ao curso. Isso é muito bom, né? Muito bom, gente. O nosso curso, ele é feito justamente pensando nessa perspectiva da inclusão, né, de todos e todas. Vamos lá, gente. Então, assim, durante muito tempo, a África, ela foi ensinada nas escolas de forma estereotipada e negativa. Como assim? Estereótipo, vocês, se não conhecem esse conceito, tem que conhecer. Terminou a aula, abre um Google, vai num dicionário e procura lá, estereótipo. O que é isso? Esse é um conceito que, vez por outra, está vindo, né, nas questões do Enem. Inclusive, é um tema que você pode usar esse conceito na própria redação, tá certo? A redação do Enem traz isso. Gente, tem um recadinho aí no chat, e eu vou reforçar para vocês, tá certo? Ó, não esquecer que dia 25 de abril, tá certo? A gente vai ter o nosso segundo aulão. Pessoal, o nosso primeiro aulão foi um sucesso, foi muito animado, né? Tinha muita gente interessada, professores dinâmicos, ótimos, teve lanche, né? Foi um negócio bem animado e interação com pessoas inclusive de outras cidades, né? Veio
vieram ônibus, transportes de outras cidades trazendo alunos. Inclusive, não foi só aqui da região metropolitana, não, certo, gente? Teve aluno vindo lá de Tabuleiro do Norte, né? Quase 300 quilômetros de distância. O pessoal acordou cedo para vir para o aulão. Então, ó, não tem desculpa. Vamos para esse aulão, dia 25 de abril. E o foco total do aulão, gente, vai ser em linguagens, redação, história e geografia. Eu estarei lá falando de história do Brasil, certo? Estarei lá falando de história para vocês. É um conteúdo essencial, né, para dominar a área das humanas, como vocês já sabem, garantir aí tanto nota nessa área das humanas como no repertório para a redação de vocês. Então, gente, não vamos esquecer, campus do IFCE, campus Fortaleza, ali na 13 de maio, dia 25 de abril. Não esqueçam, tá certo? Vou repetir esse chamado aqui para vocês em alguns momentos, para que vocês não esqueçam, e a inscrição está aí no link fixado da nossa live, tá bom? Pessoal, então, a África, ela sempre foi entendida, durante muito tempo, de forma estereotipada. O que é isso? É com visões ou imagens ou conceitos fixos que não dão conta do todo e da complexidade deste continente, deste rico, vasto, imenso continente, né? E não raras às vezes é também representado de forma negativa. Por quê? Porque sempre estava falando de muita pobreza, crises sociais e econômicas e sobre aquilo que parece ser a marca registrada quando se pensa o Brasil, quando o Brasil está pensando em África, que é a escravidão, né? E isso, gente, ocultava naturalmente a diversidade histórica e cultural desse continente. Sempre que eu falo de África nas minhas aulas presenciais, e eu começo perguntando o que os alunos entendem sobre África, o que vem à cabeça deles quando eles pensam em África, não raras às vezes vêm essas imagens estereotipadas. Muita pobreza, fome, conflitos, escravidão. Ou seja, por mais que os materiais didáticos, os professores tenham se reciclado, né, tenham entendido, por mais que a gente já tenha uma lei aí desde 2003, ou seja, mais de 20 anos, a gente tem uma lei, que é a Lei 10.639, que ela torna obrigatória o estudo do continente africano, da cultura africana, e dessa nossa ancestralidade africana e dos impactos dessa ancestralidade aqui no Brasil. Tem mais de 20 anos que essa lei existe. E por que tanta gente ainda continua pensando a África de modo estereotipado, né? E aí, gente, essa visão ela está muito ligada ao que a gente chama hoje de racismo estrutural. E é uma herança do pensamento colonial, né? Ela é muito mais ampla do que a escravidão, ela é muito mais ampla do que esses estereótipos de miséria, pobreza, né? Outro dia eu estava pesquisando sobre fotografias que ganharam prêmios ao longo da história, né? Aquelas fotografias marcantes. Uma delas é justamente a fotografia daquela criança muito magra, famélica, né? Uma criança faminta, assim, com a pele já bem fininha, né? Os ossos aí já meio que transparecendo por conta da magreza, da desnutrição, essa criança e um pássaro, um urubu bem do lado, né, da criança. Essa é uma fotografia que ganhou prêmios mundialmente. Mas veja, ganha fotografia, tudo bem, é uma fotografia que denuncia, que choca, que sensibiliza, né? Mas ela também cria um estereótipo sobre a África. Quando esse tipo de fotografia roda o mundo todo, aparece nos livros didáticos, aparece nas revistas, aparece na TV, ela vai forjando uma imagem sobre aquele lugar, certo? E é como se a África toda fosse daquele jeito, a África toda padecesse daquele tipo de mazela tão terrível que, de fato, tem que ser denunciada, tem que ser mostrada, né? Mas é como se a África inteira fosse resumida àquela imagem, né? Isso aí é muito importante. Por que eu não trouxe a imagem? Porque eu não quero reforçar esse tipo de estereótipo, tá certo, pessoal? Pronto, o Edson aqui deu uma passada rápida só para dizer que vai assistir mais tarde. Obrigada, viu? Assista mesmo. E aí, pessoal, vamos lá. Entender, quando eu falo em África, inclusive, até hoje, muita gente, quando você fala a África,
a pessoa pensa que está falando de um país, né? Ah, o país africano, né? Que país é esse, né, gente? São mais de. São 54 países reunidos em um grande, diverso e rico também continente, né? Que é o continente africano. Ela não é um país, é um erro comum, né? Tratar a África como se ela fosse uma realidade única e homogênea, né? Existe lá uma grande diversidade étnica, cultural e, inclusive, geográfica. Tanto é que muitos geógrafos trabalham com a conceituação da África saariana e a África subsaariana, né? Aqui nesse meio da África, que um pouco mais para o norte, tem o grande deserto do Saara. Então, algumas pessoas, alguns estudiosos pensam, não, de que África nós estamos falando? A África acima do Saara, a África abaixo do Saara, né? E aí a África é bastante diversa, né? Culturalmente, etnicamente, geograficamente, né? E essa compreensão, ela é resultado justamente de muitas pesquisas e muitas publicações, né, de estudiosos e intelectuais africanos e afro-brasileiros, mas também de diversas outras línguas, né? Porque a África, ela está em diáspora, né, desde o início. Não vamos esquecer que as teorias mais aceitas sobre a evolução humana diz que nós partimos de lá, né, de lá que saem os primeiros seres humanos, né, os primeiros homo sapiens. Então, assim, estando em expansão, a gente vai encontrar pessoas afro-brasileiros, afro-americanos, afrodescendentes em diversas partes do mundo, né? E aí, gente, então, falar de África significa falar de pluralidade de povos e culturas. É óbvio que quando eu falo isso, né, tem uma diversidade étnica, cultural, parece que é tudo uma grande festa. Não, inclusive por ter tanta diversidade étnica, em que a gente vê tantos conflitos acontecerem também, né? Mas isso não é por acaso, existe toda uma trajetória, um passado colonial, né, de uma Europa que chega, que olha para esse continente e pensa como extrair de lá as riquezas, né? Isso já há muito tempo, né? Séculos e séculos, a Europa vem sistematicamente observando esse continente, que de fato é muito rico em pedras preciosas, minerais, né? E aí olha para esse continente e pensa como explorá-lo, né? E aí uma das coisas é justamente, inclusive, incentivando a rixa e a rivalidade entre as etnias e os povos que tem ali naquele território, né? Gente, eu queria só que vocês dessem uma atençãozinha rápida para esse mapa da África, né? Que ela está dividindo as regiões, né? A setentrional, a ocidental, a central. Ela é um continente, certo? Não é um país. Ela é o quê, professora? Ela é um continente. A África é como a América. Nós não temos o continente onde o Brasil está, que a gente até já teve umas aulas sobre isso. A gente não tem o continente americano, que tem a América do Norte, onde os países mais conhecidos são Estados Unidos, Canadá, né? Você vai ter a América Central, né? Que você tem aí as diversas ilhas, mas também vai ter o México, vai ter países ali, e a América do Sul, onde está Brasil, Chile, Peru, Equador, estou tentando aqui lembrar de todos, gente, não vou lembrar, né? Uruguai, Paraguai, enfim. Isso tudo é um grande componente de terra, de território, por isso, né, que é chamado de continente, porque é um grande componente de terra que se liga, né, um ao outro, né? A África é a mesma coisa, é um grande componente de terra, né, cercado por água, né, um grande continente. Aí na aula de geografia vocês perguntem mais sobre isso, certo? Mas que é dividido por países, né? Esse território está dividido por países. No caso, eu trouxe aqui informação, 54 países compõem o continente africano, certo? Então, quando eu falo de Egito, Sudão, África do Sul, eu não estou falando da África, eu estou falando de um país africano. Assim como quando eu falo de Brasil, eu não estou falando da América, eu estou falando de um país americano, né? Que é o Brasil. É mais ou menos por aí, tá certo? E aí, gente, por que falar de África e da luta negra no Brasil, né? O que normalmente nós sabemos sobre a história da África, né? Como a cultura africana aparece no nosso cotidiano?
Isso tudo é muito importante, porque a gente, às vezes, está lidando com muita herança cultural africana o tempo todo, na nossa fala, na nossa culinária, na nossa música, nas danças, né? Invenções, criações, muita coisa vem dessa herança africana, mas que a gente não sabe, né? A gente não faz ideia de que seja da herança africana, né? E aí, gente, o racismo no Brasil é apenas um problema do presente, né? Isso aí é quase uma pergunta retórica que a gente sabe que não, né? O Brasil aí tem, aliás, perdão, o racismo no Brasil tem a idade praticamente do Brasil, né? Desde sua formação, a partir do momento que você traz indivíduos, né? Arranca esses indivíduos do seu continente, traz para outro continente e submete essas pessoas ao trabalho escravizado. E aí você cria uma legitimidade racial para isso, né? Que é a ideia de que eles podem ser escravizados por se tratarem de pessoas racialmente, etnicamente inferiores, né? Então, daí você já tem o princípio do racismo, né? O racismo, ele chega ao Brasil com a própria gestão do Brasil, né? O Brasil, ele já se gesta como esse país racista porque tem como seu fundamento a escravização dessas pessoas vindas da África, né? E aí, gente, por que é importante? A história do Brasil não pode ser compreendida sem a contribuição cultural, social e política desses povos africanos e afro-brasileiros. Isso é muito importante, né? Por isso que a gente está estudando. Ah, professora, eu achei que a gente estudasse a África e os descendentes, né, e a nossa herança cultural, porque tem uma lei que obriga, que é a 10.639. Também, mas a lei, ela foi gestada, foi construída a lei justamente por entender que a gente não podia continuar olhando para essa nossa ancestralidade africana apenas pelo viés da tristeza, da dor, da escravidão, da escravização, e perceber como essas pessoas contribuíram para construir o país como um todo, a cultura como um todo, né? A diversidade cultural que a gente tem hoje no Brasil, né? E aí, gente, África, essa diversidade cultural histórica. Vamos aqui entender um pouquinho mais, né? A gente fica o tempo todo nessas idas e vindas. Vamos para o Brasil, vamos para a África. Vamos para o Brasil, vamos para a África. Até, gente, porque se a gente for pensar, eu já indiquei para vocês mais de uma vez, né? Lá o Canto das Três Raças, que trata justamente dessa miscigenação, dessa mistura cultural, esse caldo étnico e cultural que vai formar o Brasil e nós brasileiros, né? Ele, por mais que tenha influência de europeus, né, ele vai ter uma grande influência dos nativos-americanos que já viviam aqui e, em grande medida, dos povos africanos que vieram para cá, né, que foram trazidos, não vamos esquecer, porque ninguém veio de livre e espontânea vontade, não, tá certo? Então, a gente vai o tempo todo ficar nesse lá e cá, porque estão muito relacionados, né? Estão imbricados, inclusive muitos países hoje na África falam também o português, porque também sofreram esse processo de colonização lá, né? Então, vamos lá. Aspectos importantes. Nós temos mais de 2.000 grupos étnicos e linguísticos, né, na África, só para a gente pensar a diversidade, entendeu? Ah, o que se fala na África? Qual a língua que se fala na África? Depende, meu amigo. Depende para onde você for. Depende do lugar que você esteja, né? São muitas etnias e muitas línguas, né? E muitos grupos linguísticos também, né? Então, nós temos ali na história da África, gente, grandes reinos e civilizações, né? Que aí, quando a gente fala de reinos, o que vem, o que o nosso imaginário, ele nos tende a lembrar? Ah, o reino, professor, é aquilo que a gente estudou, dos palácios da Idade Média, o reino dos francos, né? Aí a gente pega os impérios, os reinos ali da Europa, o reino da França, o reino da Inglaterra. E quando a gente pensa em reino, a gente pensa em Europa. Porque essas informações tomaram conta do nosso imaginário, porque quando você está escutando uma historinha em quadrinhos, quando você está escutando uma historinha de príncipe, de princesa, né, lá na infância, quando você assiste um desenho, são sempre vinculados à imagem de europeus, né? Então, é como se todas essas histórias, esses filmes, se passassem lá na África, lá na Europa, né? Então,
Então, quando eu falo em grandes reinos e civilizações, o nosso pensamento se remete logo ao continente europeu. Mas na África já existem ainda, né? Existem países muito ricos, prósperos, né? E já existiram grandes civilizações e grandes reinos, né? Vide, né, um dos mais impressionantes, né, que gerou aí correntes de estudo e de pensamento, que é o Egito, né, o reino a grande civilização egípcia, né, que até hoje circula o nosso imaginário. Inclusive, gente, tem pessoas que não sabem que o Egito é da África, é africano, justamente por conta que quando a gente estuda o Egito, a gente percebe que é uma civilização grandiosa, né? Que fez grandes monumentos e que já tinha uma escrita e que tinha avanços na medicina, na astronomia. E quando a gente olha aquele conjunto de avanços que tinham ali no Egito para aquele momento, muita gente acha que não é de lá, da África, né? Acha que o Egito é de outro lugar, menos da África, porque tem aquela ideia daquela ideia estereotipada sobre a África, né? E aí, gente, comércio, produção cultural sofisticada, né? Sistemas políticos. Além do Egito, nós temos o Império do Mali, o Império de Songhai e o Reino do Congo, né? Só para ficar nesses três, mais o Egito, esses quatro, né? Que são grandes impérios, grandes históricos impérios ali da África Antiga, né? E aí, vamos falar agora, por exemplo, né, de um desses reinos, né, que teve como seu representante, né, o famoso rei dos reis, que é o Mansa Musa, né, que ele já foi, inclusive, trazido em reportagens de revistas que tratam de finanças como o homem mais rico da história. Olha só, certo? Não vou dizer o nome da revista, mas se vocês pesquisarem aí muito rapidamente, vocês vão... Olha aí o que a Léo... Acho que eu vou chamar de Léo, certo? Leonisa da Silva. Pronto, agora entendi. Olha o que a Leonisa está dizendo aí, ó. Nunca pensei que o Egito fosse da África. Olha aí, gente, que bacana. Que bom que você trouxe isso no chat, que bom que você trouxe esse elemento para o nosso debate. Exatamente, assim como você, Leonisa, muita gente acha que o Egito, pela sua grandiosidade, pela sua complexidade civilizacional daquela época, que ele não fosse da África, né? Imagina pensar que o homem mais rico da história foi um rei africano, né? E aí esse grande império do Mansa Musa, né? Ele está ali na região que hoje a gente chama, né, que está entre os países Senegal, Mali e Guiné. Ele é considerado um dos impérios mais ricos da história e que tem o seu governante mais famoso, que é o que eu falei agora, né? O rei dos reis, o Mansa Musa. Pesquisem quem foi esse grande rei, esse grande imperador. Não sou grande, não estou aplicando juízo de valor, né? Grande no sentido de poderoso e muito rico, né? Já foi estudado, já foi dito por algumas literaturas, inclusive revistas, que foi o homem mais rico da história, né? Ele fez uma peregrinação, e aqui é uma curiosidade, né? A gente sempre estuda essa curiosidade sobre ele. Ele fez uma peregrinação a Meca, né? Que era fazia parte do conjunto cultural e da religião dele. Nessa peregrinação que ele fez a Meca, ele saiu distribuindo enormes quantidades de ouro. Ele passava nas vilas, nas cidades, e por onde passava a caravana dele, ele ia jogando ouro, né, para as pessoas, pepitas de ouro, mostrando toda a riqueza do seu império. Isso, inclusive, causou uma inflação nas regiões, né? Porque tinha muito ouro circulando, então as mercadorias ficaram mais caras, enfim, causou um problema econômico por onde ele passou, porque ele andava, né? Era o Silvio Santos da antiguidade, só que ao invés de distribuir aviõezinhos de papel, ele distribuía pepitas de ouro, né? Andava distribuindo ouro, né, por lá. Então, assim, quem imagina, né? Onde que na Europa a gente vai ter esse rei jogando, distribuindo ouro pelas vilas por onde passa, pelas cidades por onde passa, né? É só para a gente ter a dimensão desse rico e poderoso, né, reino que teve
ali na África Antiga e que a gente nunca estuda, a gente nunca sabe, nunca ouviu falar, né? Aí quando fala de rei, é o rei Arthur, é o rei da Inglaterra, é o rei da França, é o rei de Portugal, né? A gente só pensa aí nesses reinos, né? Boa tarde, vocês estão chegando agora, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. E aí, gente, um dos elementos... Muito bom, Rosinalda da Calcaia, seja bem-vinda aqui na nossa aula de hoje, tá certo? Estamos falando da África e da cultura, né, da nossa descendência, da nossa cultura, da nossa ancestralidade da cultura africana aqui no Brasil. É preciso que se entenda, gente, outro elemento sobre a cultura africana é que ela é uma cultura muito voltada para os símbolos, né? É uma cultura muito oralizada também, né, de passar conhecimentos através da oralidade e muito através dos símbolos, né? Muitas culturas africanas elas possuem forte tradição simbólica e um desses símbolos, né, muito famosos assim, quando começou a ser estudado, né, foi trazido aqui. Muitos movimentos negros brasileiros se apropriaram dessa identidade africana através dos símbolos. Um desses centrais é a adinkra, né? Que são exemplos muito importantes, como, por exemplo, né, a gente vai trazer aqui o povo Akan, da África Ocidental, onde hoje é Burkina Faso e Gana, né? Que ainda tem isso, né, gente? A gente conhece pouco os nomes dos países, né? A gente conhece pouco da África, o que é lamentável, né? Uma vez que está aqui, né? Está no nosso sangue, na nossa ancestralidade, está o povo africano também, né? Esses símbolos, eles servem para preservar conhecimentos, transmitir valores, ensinar princípios culturais. Veja, né, toda uma cultura costurada, né, mediada pelos símbolos, transmitindo seus valores culturais através desses símbolos. Né? Veja como é bonito isso, né? Da oralidade, mas também dos símbolos. Aí eu trouxe um aqui, muito famoso, né? Que é esse símbolo, adinkra, que é chamado de sankofa, ou sankofa, acho que é sankofa que pronuncia, tá? E é um símbolo, como se fosse, eu vou dar a minha interpretação, né? Um pássaro, uma ave voltada para trás, né? Com alguma coisa no bico, uma semente, e que ela significa justamente voltar ao passado para construir o futuro, né? A ideia de que conhecer a história é essencial para conhecer o presente. Gente, esse é um símbolo lindíssimo. Desde que eu conheci, que eu entendi o significado dele, eu fiquei com vontade de usá-lo em diversas coisas, né? Enquanto professora de história, um símbolo, né, como o sankofa, ele é fundamental, porque é isso que a gente está fazendo o tempo todo, enquanto profissionais que estudam história. A gente volta ao passado para entender o presente e, se for possível, aí também já é muito, né? Mas se for possível, construir um futuro melhor. E, principalmente, conhecer a história para entender o presente. Esse símbolo, né, devia ser o símbolo dos historiadores, né? Fica aí a dica para o pessoal aí que pensa, né? As simbologias para a ciência histórica. E aí, gente, reforçando aquilo que eu já disse, o Egito Antigo, esse grande símbolo civilizacional da África, mas que a gente fala, aliás, que muita gente nem sabe que é da África, né? Mas quando a gente fala como se o Egito fosse algo em suspenso, né? Bom, de onde é? Bom, só não é da África, mas não, é da África, é de lá, né? Localiza-se, então, no norte da África, foi uma das primeiras grandes civilizações da história, é importante que se diga isso, né? E aí vai ter como suas características principais aquilo que vocês já estudaram, né? Lá desde o 6º ano, quando a gente está estudando as grandes civilizações, a gente já passa pelo Egito. E aí, qual é as grandes características desse reino, dessa civilização? Não dá nem para chamar o Egito de um reino, né? É uma civilização grandiosa, né? É a proximidade com o Rio Nilo, Rio Nilo, certo, gente? A proximidade com o Rio Nilo, na verdade, há quem diga que o Egito é essa dádiva do Nilo, né? Que ele só se constitui enquanto civilização por conta das cheias do Egito. Perdão, do Nilo, tá difícil, gente. E aí que o Nilo ele vai ajudar no desenvolvimento da agricultura,
E aí essa agricultura que vai fomentando essa construção de excedentes, né, de riqueza excedentes, que aí vai poder formar essa sociedade mais complexa, organizada, que vai fomentar as trocas, né, porque eles conseguem produzir mais elementos agrícolas, né, conseguem criar mais animais, enfim. E aí, gente, o Egito, ele também é bastante conhecido pelas suas grandes obras arquitetônicas. Quem é que sabe, já está aqui no slide, né? Não precisa nem pesquisar as famosas pirâmides, né? Pirâmides, esfinges. E durante muito tempo, até hoje, gente, até hoje o pessoal ainda está explorando pirâmide por dentro, entrando em pirâmide, mapeando, passando scanner para tentar entender como é que aquilo funciona. Até hoje, as pirâmides, elas estão no imaginário das pessoas, né? No imaginário global, as pessoas se interessam, viajam até o Egito, né? Até hoje, para conhecer essas pirâmides, essas enormes, imensas construções. E aí, gente, professora, mas é tão grande assim? Não, hoje em dia a gente tem prédios que são considerados mais altos que as pirâmides. Mas você imagina o que era uma pirâmide, o que foi construir uma pirâmide, construir uma esfinge naquela época em que eles fizeram isso, né? Essa é a grande mágica da coisa, né? A grande sensação é você ir olhar algo que foi feito há milhares de anos atrás sem os recursos tecnológicos que a gente tem hoje, né? E aí, gente, o Egito, ele também é parte, portanto, da história africana, mas que muitas vezes é esquecido pelo ensino tradicional. Então, a gente dá uma aula ou várias aulas inteiras sobre o Egito, mas esquece de falar que nós estamos falando do continente africano, né? E aí, pessoal, para chegarmos, então, na vinculação do que a gente tem de tradição, de cultura, de diversidade cultural dos povos africanos, para chegar na luta do povo negro no Brasil, né? Qual esse link aí que a gente vai fazer? E aí é pensar a resistência histórica da população negra no Brasil, né? Que vem de onde? Justamente desde o período colonial, a população negra no Brasil, ela resiste ao racismo e à opressão. E por que ela precisou resistir? Porque a população negra trazida da África, ela é trazida nessa condição de subalternidade, de desumanidade, que é a escravização, né? E por que a gente precisa trabalhar até hoje? Porque mesmo com o fim da escravidão, por que a gente precisa trabalhar esse tema e por que o povo negro continua tendo que resistir? Porque mesmo com o fim da escravidão, lá no final do século XIX, né, com a famigerada Lei Áurea, aquilo ali, gente, não derrubou e não pôs fim ao processo de discriminação, exclusão social e desigualdade dessas pessoas, né? Essas pessoas foram trazidas nessa condição e mesmo após muita luta, muito debate, muita discussão política, muita pressão, né? Mesmo após todo o processo que levou ao fim da escravidão, essas pessoas continuaram sendo relegadas à margem da sociedade, né? O que é um contrassenso. Como é que você está na margem se a sua cultura, se a sua influência cultural está no centro de tudo? Está na culinária, está na música, está na dança, né? Está na fala das pessoas. Então, assim, a luta do Brasil, né? A luta negra no Brasil, ela é histórica e ela é contínua, porque até hoje ainda as pessoas não se deram conta que o continente africano tem uma grande influência histórica sobre quem nós somos, né? Que esses povos que vieram para cá, eles foram trazidos nessa condição de escravizados, mas aqui viveram, aqui fizeram família, tiveram filhos, passaram sua cultura, aqui vivenciaram, experienciaram sua cultura, assim como os nativos-americanos que já viviam aqui e assim como os europeus que vieram para colonizar e, em grande medida, explorar essa região, né? Nós temos aqui a presença forte dessas três culturas e é inegável a influência e a presença da cultura negra no Brasil, né? Gente, como que essas pessoas, diante desse quadro de, como eu disse aqui, né, desigualdade, discriminação, exclusão social, por conta desse passado escravocrata, por conta desse passado de escravidão, de escravização, como que essas pessoas conseguiram resistir? Elas resistem desde a colonização, desde a escravidão. E aí vocês podem pegar acontecimentos históricos,
a história dos quilombos, né, que é o grande símbolo de resistência desses povos que eram escravizados. A gente pode a rebelião, né, a revolução dos malês, né, também é importante que a gente estude. E mais atualmente no Brasil, você vai ter, por exemplo, um movimento negro, que a gente chama o Movimento Negro Unificado, que é uma organização que justamente se une para pensar, né, tanto a condição da população negra no Brasil, como as lutas e conquistas que podem, né, e são e devem ser conquistadas, né? E aí, o movimento negro ele foi fundado ali no final dos anos 70, né? Pelos intelectuais Lélia Gonzalez e Abdias do Nascimento. É muito importante que vocês saibam quem são essas pessoas, né, quem são esses intelectuais e o que eles pensavam, né, e como o pensamento deles está aí presente até hoje na nossa sociedade, inclusive presente em textos do Enem, certo? Se você... professora, eu estou aqui buscando intelectuais para citar nas redações, né, para, dependendo do tema, eu pensar como trazer esse repertório intelectual nas redações. Vamos ler os intelectuais indígenas, vamos ler os intelectuais negros, né? Vamos começar por aí, isso é muito importante, né? Com isso, além de aumentarmos, né, além de fortalecermos o nosso repertório sociocultural, a gente também ajuda a combater o racismo, denunciar a desigualdade, né, promover os direitos da população. Nós podemos fazer isso, né, ao ler intelectuais negros, e é esse o grande objetivo do movimento negro unificado, né? Ele é hoje a maior organização negra da América Latina, né? Um movimento importantíssimo para esse debate, para essa luta, para essa conquista de direitos. Gente, vamos aqui tratar um pouco agora das políticas de reparação. E aí você me diz, professora, isso pode cair no Enem? Pode cair, cai muito no Enem, tá certo? Mas isso também cai, gente, em futuros concursos que vocês queiram fazer, tá certo? Professor, eu quero fazer um concurso para a prefeitura da minha cidade. Aí vai lá ter conhecimentos gerais, né? Vai ter alguma coisa social. E se for para professor, então, não, vou fazer um concurso para professor, para professora. Não se engane, esse debate está sempre vindo nesses concursos, certo? Mas o nosso foco é o Enem, e o Enem está sempre antenado com essas questões, certo? E aí, entre as principais conquistas, né, dos movimentos negros, está aí como uma política de reparação histórica a lei de cotas, né, que é de 2012, né, que é a 12.711, que o que ela objetiva? Ampliar o acesso de estudantes, né, de escolas públicas e negros ao ensino superior federal. E a justificativa é que nós temos, historicamente, né, uma desigualdade gerada pela escravidão e pela exclusão histórica. Não vamos esquecer. Gente, essa lei ela é bastante fundamentada, ela é envolta em controvérsias, não é porque, de fato, ela tenha problemas reais, é porque, de fato, é um país muito racista mesmo, e qualquer lei que venha a diminuir, a reparar historicamente essa desigualdade, ela vai estar sempre no foco dos debates, né, como sendo privilégios, quando, na verdade, é uma reparação muito necessária, né, muito necessária. É sintoma de equidade social, né? Leis como essa. Se vocês puderem, eu não trouxe repertório sociocultural hoje, porque a gente tem muita coisa para estudar e temos muitas questões para resolver, mas se vocês puderem, escutem o grupo de rap nacional chamado Racionais MC. Eles têm uma música, não sei se eu vou lembrar o título correto, mas é mais ou menos assim, capítulo 4, versículo 3, ou é capítulo 3, versículo 4, eu não sei a versão aí, e que nessa música, um dos narradores já começa a citar o número de jovens negros de periferia, o número de jovens negros que estão na universidade. Eles fazem, esse grupo de rap faz essa denúncia lá no início dos anos, no meados dos anos 90, em que ele vai dizer apenas 3% dos jovens negros estão na universidade. Ou seja, foi ontem, né?
anos 90. Então, esse tipo de lei é o que vai, de fato, ajudar a promover a inserção dessa população e desses jovens, né, nas universidades. Né? E aí, gente, nós temos aqui, eu trouxe algumas, né, que eu já citei aqui para vocês, né, o próprio Milton Santos, que tem um vídeo nosso aí sobre Milton Santos, é esse segundo, acho que da minha esquerda para a minha direita, esse senhor de óculos que está sorrindo bastante, ele é o Milton Santos, tem um vídeo aí no nosso site aí do CREAD, do Super Enem, tem vídeo só sobre Milton Santos, essa aqui do outro lado é a Lélia Gonzalez. E aí, então é isso, gente, vamos conhecer esses personagens, vamos conhecer esses intelectuais, né? E aí, claro, entender o valor dessas pessoas, não só na construção do esporte, da música, né? Que quando a gente fala de personalidades negras, vem sempre o destaque, né? O cantor, a cantora, o jogador de futebol, mas nós também temos um nicho, né? Nós também temos intelectuais que são centrais na formação do pensamento brasileiro. E a gente tem que ler essas pessoas, tem que estudar essas pessoas, né? Entender. E aí, claro, a gente vai trazer aqui como essas diversas figuras negras que contribuem para a formação do país. Vamos ter os atletas, os artistas, mas também vamos ter políticos, educadores e intelectuais, né? Não vamos esquecer isso. E aí, como diz o poeta, né, o Luiz Carlos Limeira, isso aqui é muito importante, gente. Eu sei que a gente não decora mais frase para citar em prova de Enem e tal, não é de bom tom, minhas colegas de redação vão puxar minha orelha, mas eu gosto muito dessa frase do Luiz Carlos Limeira, que ela diz o seguinte: a história da população negra pode existir sem o Brasil. Claro que existe. A população negra está no mundo todo, né? É só olhar para o imenso continente africano. Mas a história do Brasil não existe sem a população negra. Percebe? Então, assim, é urgente, é necessário, é fundamental que a gente estude a herança cultural, política, educacional, né? Tudo que o povo negro contribuiu para a formação do nosso país. E aí, gente, vamos aqui começar nas nossas questões, tá certo? Hoje eu trouxe 4 questões, e aí a gente vai bem calmamente trabalhar essas questões, pensar aí, né, os distratores, o porquê de um, o porquê de outra, né? Trouxe aí um pouco mais, e no final, mesmo sem ter deixado aqui nos slides, vou trazer algumas dicas de filme, de livro, né? E eu queria até que vocês me dissessem aqui no chat, gente, já assistiram filmes com protagonistas negros? Já assistiram, por exemplo, o filme, acho que é da Marvel, não sei qual é a produtora direito, né? Eu não entendo muito desse universo, mas acho que é da Marvel. O filme Pantera Negra. Quem já assistiu? Coloca aqui no chat para a gente saber. Quem lembra de alguma novela, de alguma série em que os protagonistas, ou seja, aquela pessoa que tem um papel de destaque principal, é uma pessoa negra? Quem já viu, por favor, cita aqui. Ah, professora, eu já assisti o filme Panteras Negras. Pronto. A Eunice já assistiu Panteras Negras, né? Mas veja, dentro do universo inteiro, e aí eu estou considerando aqui que seja da Marvel, certo, gente? Eu não tenho certeza. Se vocês puderem, me corrijam aí ou me confirmem. Imaginando que é um filme de uma determinada produtora. Olha todos os outros filmes que já foi, né? Pronto. A menina que aprende a jogar xadrez. Bacana, bacana. Acho que se colocar esse enredo aí na internet, a gente encontra o nome rapidamente, né? E aí, gente, essas personalidades, se a gente vai no mundo da música, quando a gente fala, o rei do rock, Elvis Presley é o rei do rock. Mas se a gente aprofunda um pouquinho, quem que de fato está ali no cerne, né, da história, desse ritmo que se populariza mundialmente, né? Muito bem, o pessoal aqui confirmando que já assistiu Pantera Negra, né? Então, em todo o universo de filmes que já foram produzidos por essa produtora, né, a gente consegue citar um que tem essa temática da África, que tem os protagonistas, né, os personagens, pessoas negras, né? A gente consegue citar um, né? E aí é muito importante que o que tem
no mundo das artes, do entretenimento, que a gente consuma, né? A gente leia livros, a gente veja filmes e séries que trazem esses protagonistas, né? Que a gente valorize, porque é da nossa história que nós estamos falando, né? Não esqueçam isso. E aí, gente, tratando um pouco, antes de entrar nas questões, vou reforçar aqui para vocês, tá certo? Anotem aí, por favor. Se puderem, joguem uma mensagem, mas está aqui o link, está fixado, certo? Que é a inscrição no aulão. Não vamos esquecer, dia 25 de abril, sábado, amanhã toda, no Campus Fortaleza, a gente vai ter o aulão, o segundo aulão do Super Enem. O que a gente vai aprender nesse dia? O que a gente vai conhecer mais nesse dia? Nós vamos tratar de linguagens, redação, né? As ciências humanas, de uma forma, né, geral, porque a gente também vai tratar de geografia, história, certo? E aí, gente, vai ser um momento em que, diferente do primeiro, nesse segundo, vocês vão poder, inclusive, interagir, fazer perguntas, tá certo? A gente conseguiu mediar um pouco melhor para que vocês possam participar mais, né? Fazer perguntas. Então, vai para o aulão, já vai preparado ali, caneta, caderno e tudo. Vou querer participar, vou querer fazer uma pergunta, tá certo? Então, não esqueça, vai ser linguagens, né? Redação, fundamental, gente. Não brinca, não. História é importante, geografia é importante. Mas redação, vocês sabem que tem um papel fundamental no Enem. Não percam o aulão de sábado, certo? Linguagens, redação, história, geografia. Vamos lá, pessoal. Vai ter a mesma dinâmica, né? Professores muito animados, lanchinho, lá para as tantas tem um lanchinho, porque a gente precisa aí, né, se abastecer para prestar atenção, para ficar bem, para assistir a aula. Então, não esqueçam, tá aí o link, vamos nos inscrever. Professora, não posso ir até aí, não vou viajar até aí, né? Até porque a gente tem aqui no Super Enem gente do Brasil todo, como a gente sabe. Mas fiquem de olho nas redes sociais, porque vai ser transmitido ao vivo, tá certo? Mesmo que você não venha, você pode participar online, tá bom? E aí, pessoal, vamos então para essa primeira questão do Enem de 2013. 2013, tá certo? Começa com o seguinte. A África também já serviu como ponto de partida para comédias bem vulgares, mas de muito sucesso, como Um Príncipe em Nova York e Ace Ventura, Um Maluco na África. Gente, esses filmes aqui, eu tenho certeza que não é da época de vocês que estão aqui no chat nos assistindo, né? Talvez vocês tenham visto aí, pronto, Wakanda para sempre, né? Que é uma espécie de continuação, né, do Pantera Negra, muito bem. Mas coloquem aí no chat se vocês conhecem esse filme, Um Príncipe em Nova York. Houve até uma nova edição atualmente, mas esse filme é antiguíssimo. Eu, quando era criança, assistia na sessão da tarde, né? E Ace Ventura, Um Maluco na África. Acho até que aquele ator famoso, Jim Carrey e tal, em que ele faz esse cara que parece, se a memória não me falha, que ele interage com os animais, né? E aí imagina ele lá na África, nos safaris e tal. Em ambas, a África parece um lugar cheio de tribos doidas e rituais de desenho animado. Se vocês não assistiram, assistam, mas já assistam com essa lente do letramento racial e com essa lente crítica de como a África foi, durante muito tempo, retratada nesses filmes, né? Em ambas, a África parece um lugar cheio de tribos doidas e rituais de desenho animado. A animação O Rei Leão, da Disney, o mais bem-sucedido filme americano ambientado na África, não chegava a contar com um elenco de seres humanos, né? É uma história, uma fábula, obviamente, os animais têm essas características humanas da fala, da interação, né? Mas não tem seres humanos, tem só animais. E aí, gente, fica aqui uma dica
Quem tem filho pequeno conhece, mas fica uma dica para vocês darem uma olhada numa animação, que é uma música cantada, que tem a animação, de uma banda chamada Mundo Bita, que eles falam, acho que o nome da música é Safari. Prestem atenção como é que essa música representa também a África. Como que essa música está representando os africanos, né? Prestem atenção, um olho um pouquinho mais treinado e mais letrado sobre essas questões vai olhar para um príncipe em Nova York e vai ver, tudo bem, o príncipe é rico, é poderoso lá na África, mas pronto, com Ed Murphy, justamente, o príncipe em Nova York com o ator Ed Murphy, exatamente. Você vai olhar para esse filme e perceber que é cheio de exageros, é como se o povo africano tivesse aquelas características bem estereotipadas, né? De muito exagero, como se fosse meio, como é que eu diria? Como se faltasse racionalidade ali, né? Tem muito esse tom, assim, de como se faltasse racionalidade. Muitas obras ficcionais que a gente vê sobre a África também vão retratar a África como se fosse só o lugar dos safaris, né? Quando você fala, vou fazer uma viagem para a África. Em geral, já assistiu todos esses filmes, é da minha época, então. Muito bem. Então, você olha para essas obras cinematográficas e elas têm um papel, que é de construir ou de reforçar esses estereótipos. A África é o lugar o quê? O lugar dos animais, da savana, do leão, da girafa, né? Da zebra, das hienas. A gente pensa em África, pensa nesses animais e nesse ambiente dos safaris, né? Nesse ambiente, nesse habitat desses animais, né? E aí, muitas vezes, você fala em África, o que é que vem à cabeça? O safari, tal, como se fosse um lugar desprovido da presença de seres humanos e de todas as complexidades das sociedades humanas, né? E aí, quando você vai, mas também tem reinos ricos. São ricos, porém, são meio irracionais, né? Que é muita representação aí do príncipe em Nova York, né? Veja só, tanto é que o príncipe, ele tá na idade de se casar e ele não quer se casar com a mulher africana. Ele vai para Nova York porque ele quer encontrar uma noiva lá na América. Olha aí, gente, olha o mote do filme. O cara é um príncipe africano, tá na época dele casar e ele não quer casar com uma mulher africana, ele quer casar com uma americana. Olha só aí, né? Algo de errado não está certo nesse roteiro, né? Mas o pessoal morre de se divertir com esse tipo de produção, né? E aí vai chegando o enunciado da questão. A produção cinematográfica referida no texto contribuiu para a constituição de uma memória sobre a África e seus habitantes. Essa memória enfatiza, estamos falando de memória, né? Essa memória enfatiza e negligencia, respectivamente, os seguintes aspectos do continente africano. Então, qual é de fato a questão aqui? Essa memória, ela vai enfatizar e negligenciar, ou seja, ela ressalta uma coisa e despreza a outra. É o que essas duas palavras significam. Respectivamente, ou seja, primeiro o enunciado ele vai dizer que primeiro enfatiza uma coisa e depois deixa a outra de lado, negligencia a outra. Gente, o enunciado da questão é fundamental, tá bom? Os seguintes aspectos do continente africano. Ele vai enfatizar a história e negligenciar a natureza? Não, né? Já, inclusive, comecem a colocar aí as apostas de vocês nessas questões, né? Quais vocês acham que é a correta? Vou até anotar aqui também, certo? Para ir acompanhando vocês. Gente, enfatiza a história e negligencia a natureza? Não. Esse Rei Leão é mágico, exato. Gente, então, vão colocando aí no chat, por favor, qual desses itens você acha que é o correto? Ele enfatiza o exotismo e negligencia as culturas. Ele enfatiza, olha só, enfatiza a a, sociedade e negligencia a economia.
Boa, vamos colocando aí, minha gente. Qual item que vocês acham que é o correto? Ele, olha as minhas mãos aqui, que é para dar bem o tom da coisa. Enfatiza, ou seja, exalta o comércio e negligencia o ambiente, ou ele enfatiza a diversidade e negligencia a política? Gente, essa aqui tá muito boa, né? Essa questão tá muito boa. Vejam só, a Isa foi no ponto, certo, gente? A Isa foi no ponto. Veja só, o que esses filmes e esse tipo de pensamento, né, constitui na memória sobre a África e sobre os seus habitantes é justamente enfatizando a ideia do exótico, né? Ah, eles são exóticos, eles são diferentes, eles são... Gente, quando você exotiza uma determinada cultura, pode ser até que você... não, eu estou valorizando, eu estou dizendo que é bonito, é interessante, é divertido, né? Mas você também, de certa forma, está minimizando a importância dessa cultura, porque eles servem apenas para o entretenimento. Para que eu vou para a África? Eu vou para estudar, eu vou para fazer um tratamento de saúde, eu vou para conhecer mais da economia, eu vou para conhecer um processo do comércio, de como é que funciona. Não, eu vou para fazer um safari. Eu vou para visitar os bichos, os animais que são lá da região. Eu vou para ver os antigos monumentos, ou seja, eu estou exotizando, né, esse povo e eu estou negligenciando justamente a diversidade e a importância cultural desse povo, tá certo? Item B. Item B de bola. Pronto, exatamente, também, né? Também. Vejam só como o desenho educa também aí. A Isa dizendo que o que levou ela a escolher a letra B foi lembrar dos desenhos animados, né, dos Estados Unidos. Olha aí. Olha aí como o desenho também educa. Vamos então para a nossa segunda questão, pessoal. Vamos lá. Isso, exatamente. Exatamente, Micaela. Micaeli. Muito bem, muito bem. Então, assim, gente, a África, vamos lá, continuar. Ah, gente, só voltando aqui, ó. Na questão 1, não esqueçam, viu? Já disse várias vezes, sempre lê a fonte, de onde está saindo esse enunciado. Filmes de Hollywood sobre África ficam clichê. Olha só. Às vezes o próprio nome da reportagem já lhe ajuda a entender um pouco sobre o enunciado da questão. Respirar aqui. Então vamos lá, questão 2. A África tem sido incessantemente recriada e desconstruída. A África tem sido um ícone contestado. Tem sido usada e abusada, tanto pela intelectualidade como pela cultura de massas, tanto pelo discurso da elite como o discurso popular sobre a nação e os povos que, supostamente, criaram e se misturaram no Novo Mundo. E, por último, tanto pela política conservadora como pela progressista. Vamos lá, né? Estão vendo aqui que estão trazendo duplas de análise, né? Ó, discurso popular, nação e os povos, tanto pela nação e os povos, supostamente essa mistura, por último, pela política conservadora e progressista, discurso de elite, o discurso popular. Estão sentindo aqui que no enunciado tem dualidades, né? Vamos ver. As diferentes significações atribuídas à África citadas no texto são consequências do ou da identidade folclórica da população, desenvolvimento científico da região, multiplicidade linguística do território, desconhecimento histórico do continente,
invisibilidade antropológica da comunidade. O que vocês acham, gente? Essa aqui ficou um pouquinho mais complexa, né? Vamos ver só rapidinho. Ops, deixa eu voltar. Pronto. Então, assim, esses significados que a gente atribuiu aqui, né? A África, ela tem sido ícone contestado, né? Ela tem sido usada e abusada, ou seja, tanto os intelectuais falam muito, como a cultura de massa também fala, né? Os discursos da elite, os discursos popular, né? Tá todo mundo aí falando. A política da África, ela pode ser progressista, pode ser conservadora. Então, gente, do que a gente está falando de fato, né? Uma identidade folclórica da população? Pode ser, mas aí você está pegando só um aspecto, não está pegando essa dualidade, né? A gente está falando sobre o desenvolvimento científico da região? Também pode ser. Lembra que falava lá no enunciado sobre intelectuais, os estudiosos, o pessoal que estuda, tanto os africanos que estudam na África, como aqueles que estudam sobre a África, né? Pode ser isso. Pode ser a multiplicidade linguística do território? Também pode, também é uma boa questão, né? Opa, desculpa, voltar. Mas pode ser uma invisibilidade antropológica da comunidade, ou seja, um desconhecimento das culturas e das comunidades? Também pode. Mas, olha, a Isa foi na D de novo, né? Como diz o professor acho que é de física, como diz o professor, D de jeans, né? Gente, esse tipo de pensamento dualista e meio confuso, e que um diz uma coisa, não, a África é isso, a África é aquilo, não, a África é progressista, não, a África é conservadora, não, a África é o berço da humanidade, não, a África é pobre, não, a África é rica. Isso tudo, gente, vem de um desconhecimento histórico do próprio continente, né? Essa falta de certezas, esse desconhecimento histórico do continente é que vai trazer essas diversas nuances, né? O nuances quando você está analisando a África, tá certo? Então, mais uma vez, Isa arrasou aí, arrasou, né? Como a gente diz, muito bem. Vamos para frente, questão 3, pessoal, questão 3. Vamos lá. A demanda da comunidade afro-brasileira por conhecimento, valorização e afirmação de direitos, no que diz respeito à educação, passou a ser particularmente apoiada com a promulgação da lei, olha essa lei que eu já falei lá no começo, né? A Lei 10.639/2003, que alterou a Lei 9394/96. Aí você, professor, uma questão que traz lei, é uma questão tão chata, eu não sei que leis são essas. Tenham calma, não se desespere, né? Muito bem, Micaela, foi na questão também. Não se desesperem, tenham cuidado, aliás, tenham calma. Professor, eu não conheço essa lei, como é que eu vou responder essa questão? Não se desespere, que o enunciado também vai lhe ajudar, né? Vamos lá. A 10.639, vocês não podem mais dizer que não conhecem, porque eu falei sobre ela, né? O que ela significa, o ensino obrigatório da cultura africana, etc. Aí diz que ela alterou a 9.394/1996. Essa aqui, gente, para quem não conhece, fica conhecendo agora, é a famigerada Lei de Diretrizes e Bases, tá certo? É a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ou seja, é a lei, né, a lei mais importante para a educação, que vai dizer quais são as nossas bases educacionais, quais são as nossas diretrizes, o que é que a gente tem que fazer na educação. É basicamente isso que a 9394/96, né, vai dizer.
E aí, essa 10.639, que é de 2003, ela altera a leitura lá da 9394, porque ela vai reforçar justamente a importância, a necessidade e agora a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Né? Então, dado esse panorama, explicado melhor sobre essas leis e principalmente dizer, viu lei, não se desespera, porque em geral o enunciado vai dizer minimamente do que elas tratam. Então, vou voltar e a gente vai ler novamente. A demanda da comunidade afro-brasileira por conhecimento, valorização e afirmação de direitos, no que diz respeito à educação, passou a ser particularmente apoiada, ou seja, o quê? O reconhecimento, valorização, né, dos direitos passou a ser particularmente apoiada com a promulgação dessa lei, a 10.639, que alterou a 9394, certo? Estabelecendo assim, ou seja, quem que está estabelecendo? A 10.639. Estabelecendo a obrigatoriedade do ensino de história e cultura africana, aliás, e cultura afro-brasileiras e africana. Ou seja, não é o ensino de história, sim, professor, porque história a gente sempre estudou, é a história e cultura afro-brasileiras e africanas, tá certo? E aí, gente, isso aí vem justamente das diretrizes curriculares nacionais, né, para a educação, das relações étnico-raciais, né? E isso aqui é um trecho justamente retirado do Ministério da Educação lá em 2005, tá certo? Pronto, esse é o enunciado. Vamos entender o que a questão quer, né? A alteração legal no Brasil contemporâneo, descrita no texto, é resultado do processo de alteração legal, ou seja, aí complica, porque eu disse para vocês o que era 9394, mas você chegou na questão do Enem. Vixe, Maria, eu não sei o que é essa lei, professor, e agora? Eu não sei o que... A alteração legal, ou seja, é um texto, é uma questão que vai falar sobre as leis que ele citou, né? No Brasil contemporâneo, descrita no texto, mas está bem dito aqui, ó. O que o texto altera? A alteração estabeleceu a obrigatoriedade do ensino de história da cultura brasileira, né, e africana. Essa alteração legal no Brasil contemporâneo, descrito no texto, é resultado do processo de, vamos lá, aumento da renda nacional. Gente, tem umas assim que de cara, né? Eu não sei como é que vocês fazem, né? Quem já fez aí prova do Enem, eu gosto sempre de colocar, ou concursos, né? Quando eu tenho festa, eu gosto sempre de colocar um xizinho naquelas em que eu penso, não, essa daqui não pode ser. Aí eu já vou descartando, né? Para eu ficar ali só com as que eu tenho dúvida. Aumento da renda nacional. Pode ser? Pode ser. Mas não é disso que o texto está tratando. O aumento da renda nacional, por que poderia ser se o enunciado fosse outro? Porque o aumento da renda faz as pessoas terem mais acesso à cultura, à educação, etc. Então, pode ser que o aumento da renda nacional faça as pessoas terem mais consciência e, né, peçam essa alteração dessa lei. Mas, de fato, essa aqui é uma das, né, que menos diz respeito. Perdão, o pessoal já está apostando aí. Vamos lá, gente, mais gente. O que vocês acham? Essa alteração legal no Brasil contemporâneo é resultado da mobilização do movimento negro? Será? 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 Né? Letra C. É resultado da melhoria da infraestrutura escolar? Se você forçar muito, né, você pode. Não, a escola melhorou estruturalmente, então agora, né, os alunos conseguem ter acesso a determinados equipamentos que trazem conhecimentos diversos. Se você forçar, esticar, né, como a gente diz, esticar a baladeira, a melhoria da infraestrutura escolar pode ter alguma relação, né? A mesma coisa do aumento da renda, né? Aumentou a renda, o pessoal ficou mais
estudando mais, teve mais acesso a conhecimento, né? Ficou mais consciente, pediram a alteração da lei. Melhoria na infraestrutura escolar, os alunos conseguem estudar melhor, estão mais antenados, mais conscientes, professores, né? Mas veja que a gente está falando da estrutura escolar, não é nem da estrutura educacional, né? Da infraestrutura escolar. Ampliação das disciplinas obrigatórias. Aí aqui a gente vai para currículo, né? Veja, você pode, num olhar rápido, a intérprete está travando um pouco, Micaela? Vamos ver aqui os nossos colegas que estão o famoso por trás das câmeras, né? Sem eles isso aqui não funcionaria. Eles estão já averiguando essa questão, tá certo, Micaela? Micaele, nossa intérprete está aqui dando oi. Disseram aqui, pronto, excelente. Exatamente, Isa. Ó, Isa está trazendo aqui, que eu expliquei justamente isso. Então, vamos lá. Ampliação das disciplinas obrigatórias, aí você pode, né, a leitura rápida, já ansiosa para resolver. Não, aqui justamente, está falando estabelecendo a obrigatoriedade do ensino de história e cultura. Aí eu vejo aqui um item, ampliação das disciplinas obrigatórias. Encontrei. Estava obrigatório lá no enunciado, está obrigatório aqui. Gente, essa é uma questão que a gente chama de nível médio, né? Você vai ter aquelas questões de nível leve, né? Da dificuldade leve, vai ter aquelas de nível mais, né? Medianamente, né? Que exige um pouco mais de um pensamento complexo, e vai ter aquelas mais difíceis, né? Vamos tentar entender isso aí. Essa aqui, ela é de nível mediano. Por quê? Porque o texto, ele não traz exatamente ele não traz exatamente aquilo que é a resposta, né? Você tem que conhecer um pouco mais do contexto e também ir por eliminação para que você entenda a questão. Gente, isso é fundamental quando você estiver fazendo a questão de Enem, tá certo? Eu sei que todo esse raciocínio não dá tempo, né, ali, quando você está estudando. Que bom, Micaele, que voltou, a nossa intérprete, que bom. Então, vamos lá. Veja, não está na cara da questão a resposta correta. E ainda tem os distratores. Por quê? Porque quando você diz ampliação das disciplinas obrigatórias, você muito rapidamente pode... É verdade, lá no enunciado dizia obrigatório. E falava que era uma aí estabelecendo a obrigatoriedade do ensino de história e cultura feminina. Ou seja, aí você pode deduzir. Isso é uma disciplina nova, que foi obrigada depois da lei. E aí você rapidamente marca a letra D, né? Mas, obviamente, teve a minha aula hoje. E se vocês se aprofundarem uma discussão, né? Muitos professores hoje em dia já estão, né? Professores de história, de sociologia, de geografia, das próprias linguagens, eles já estão antenados, né? Eles já foram formados e letrados nessa discussão. Então, eles já trazem esse debate. Então, você já vai saber que a alteração de uma lei, ela, nesse caso, se deu graças à pressão popular e à mobilização do movimento negro, né? Essa lei, ela é fruto de mobilização, né, do movimento negro. Item B. Quem acertou aí? Mente brilhante, nossa mente brilhante e a Isa acertaram aí, letra B. Justamente, certo? Então, gente, não confundam, leiam com calma, tentem ir excluindo. Gente, aumento de renda, acho que não. Politização. Vixe, eu até tinha perdido a E, gente. Desculpa. A E também é um grande distrator, viu? A politização das universidades públicas. É um distrator bom, porque você pode pensar, a transformação de uma lei, sobretudo essa nesse sentido, deve ser com base na pressão popular. Então, as universidades públicas que passaram por um processo de politização, ficaram mais politizadas, criaram essa consciência e lutaram por essa lei. Também é um distrator bom, tá certo? A letra E. Mas, no fim das contas,
é a mobilização do movimento negro quem faz, quem estrutura esse tipo de mudança, certo? E aí, gente, já estamos caminhando para o fim. Vamos aqui à nossa questão 4. A nossa questão 4 aqui, ela é um pouquinho maior, mas vamos ler com calma. Micaele, nos acompanhar aqui, né? Vamos lá. Vamos lá, questão 4, Enem, ó, Enem quentinho, fresquinho, Enem de 2024. E um tema bem atual também. Vamos lá. Tema atual, velhos problemas, certo? Já vou logo dando spoiler aqui. Influenciadores negros têm recorrentemente chamado a atenção para o fato de terem muito menos repercussão em suas postagens e nas entregas de seu conteúdo quando comparado com influenciadores brancos. Mesmo se fotos, contextos e anúncios forem extremamente semelhantes. Segundo o site Negre, a digital influencer e youtuber, criadora do projeto digital Preta Pariu, iniciou um experimento em uma plataforma. Após perceber a crescente queda nos índices de alcance digital, a paulista, olha só, a paulista de quem nós estamos falando? A influenciadora, a criadora de conteúdo, né? Que tem aí um projeto digital Preta Pariu. A paulista publicou fotografias de modelos brancas em seu perfil e analisou as métricas de engajamento. Surpreendentemente, a ferramenta de estatísticas aferiu, ou seja, conseguiu perceber, né, ali, identificou, um aumento de 6.000% em seu alcance. Olha só que fenômeno interessante, hein, gente? Isso aqui é uma reportagem do jornal, revista, né, o diplomatique.org.br, né? Vamos lá. Do que a gente está falando aqui? O universo super atual, o universo dos youtubers, dos influenciadores, projetos, mídia, algoritmos. Você lê uma questão dessa, você já pensa em tudo isso, né? A apresentação do dado estatístico ao final desse texto revela a intenção de... Vamos lá, entendeu? Uma questão longa, texto longo. Aí você, tá falando de youtuber, eu saco disso. Isso aí eu vou conseguir entender, né? Mas a apresentação do dado estatístico ao final desse texto revela a intenção de A, demonstrar a repercussão de projetos como o Preta Pariu, que é do que nós estamos falando, né? Ali, o que o enunciado vai trazendo. Informar o quantitativo de postagens da comunidade negra. Tem isso também na questão, né? Tem informações ali sobre o quantitativo de postagens e engajamento. Potencializar o alcance de textos e imagens em sites como o Negre. Exaltar a quantidade das publicações sobre negritude em redes sociais. Ou letra E, comprovar a relação entre o alcance dos conteúdos digitais e o viés racial. O que vocês acham, gente? Agora, essa eu quero que vocês coloquem no chat aí, por favor, hein? Por favor, me ajudem aqui. Coloquem aí a aposta de vocês. Gente, essa agora foi muito boa, né? Muito bom, minha gente, muito bom. Exatamente, né? Muito bom, excelente. Essa todo mundo acertava, então. Que maravilha. Fico muito feliz, muito satisfeita. Gente, eu sei que nem sempre dá para ler com calma. Mas vejam, essas questões, né, elas são complexas porque um enunciado grande vai tratando sobre diversas questões, vai falando de um site, vai falando de uma influencer, vai falando de uma pesquisa, vai falando de estatística, né? Claro, desde o começo você percebe que tem ali um comparativo entre influenciadores brancos e influenciadores negros e tal, e no final ainda traz uma estatística.
que, ao colocarem fotos de modelos brancas, a ferramenta mostrou um aumento de 6.000% no alcance, né, do engajamento. Então, gente, o que esse texto todo está querendo? Exatamente, no final foi dado, exatamente. O texto todo, ele está querendo justamente comprovar, por isso que está fazendo as relações de comparação, né? Comprovar a relação entre o alcance dos conteúdos digitais, ou seja, para quem essas pessoas... Exato, e no final ela comprovou mesmo, muito bom, muito bom. Muito bom aí, Oliveira. Cardoso Oliveira, justamente, perfeito. No final ela comprovou mesmo, porque ao colocar aquelas imagens, ela viu que o engajamento aí, né, o alcance aumentou aí, não foi 10%, 20%, 100%, foi 6.000%, né? Então, pessoal, esse tipo de experimento é fundamental para a gente entender também que essas plataformas, esse universo digital, ele não é apartado da realidade, né? Ah, não, são máquinas, são números, são algoritmos, é a IA, né? Não existe pretensões ali, é tudo neutro. Não é assim que funciona, né? Não é assim. Se nós estamos falando de ferramentas criadas em uma sociedade eminentemente racista, essas ferramentas vão refletir exatamente o que a gente tem socialmente estabelecido, que é o que a gente chama de racismo estrutural. E aí, gente, parabéns, todo mundo nessa última aqui, vocês foram ótimos, excelentes, mas também a questão tá boa, né? Essa questão tá muito boa. Espero que a gente encontre muitas questões nesse formato aí, pela nossa frente, nossa batalha aí no Enem, que a gente encontra diversas questões aqui, né? Nesse naipe dessa daqui, né? Nesse jeitinho bom, né, de ler e de entender logo do que está falando. E aí, pessoal, eu não trouxe as imagens dessa vez, achei que não fosse dar tempo, mas nós ainda temos aí 2 minutinhos, então eu vou indicar para vocês, pessoal. Assistam os filmes, né? Como eu já disse, assistam os filmes. Tem não só ler livros e tal de autores negros, mas ler histórias que tragam protagonistas, né, como protagonistas pessoas negras, né? É muito impressionante como algumas obras ficcionais, ao trazerem personagens negros, terem uma releitura, uma ressignificação, agora com personagens negros, como isso gera polêmica, né? Por exemplo, a Pequena Sereia agora é retratada com uma menina negra, uma sereia negra, né? Aí as pessoas reclamam, isso não existe, a Pequena Sereia não é negra. Gente, a Pequena Sereia não existe, né? É uma fábula. Então, se eu quiser colocar a Pequena Sereia azul, se eu quiser colocar ela amarela, marrom, bege, tudo, eu posso colocar porque é um personagem fictício, de um desenho animado. Por que as pessoas se incomodam da representação da Pequena Sereia ser uma menina negra, né? Ser uma personagem com a pele, né? Uma pele de cor negra. Isso tudo a gente tem que refletir. Esse letramento... Ai, obrigada, gente. Eu realmente retirei as indicações, porque eu achei que não ia dar tempo, e aí acabou sobrando aí 2 minutos ainda. Mas fica a dica. Assistam, escutem, né, música de cantores e cantoras negras, né, o que essas pessoas estão produzindo. Se eu puder deixar uma dica, gente, procurem, por exemplo, a origem do rock and roll, para vocês verem quem é a personalidade central na origem do rock and roll. Todo mundo fala do Elvis Presley, mas pesquisem e se aprofundem um pouco mais nas origens do rock and roll, para vocês entenderem, tá certo? E aí, gente, vamos passar por esse letramento. Vamos assistir filmes, séries, ler livros, buscar intelectuais, né? E vamos reforçar esse letramento e vamos desconstruir, né, minimamente, diante dos nossos lugares de ação, esse racismo que é estrutural, né, na nossa sociedade. E não esqueçam, esse é um assunto muito, muito recorrente no Enem. Eu desejo bons estudos para vocês, até nossa próxima live, tá certo?
Pronto, eu conheço essa do Rock and Roll. Muito bem, isso, muito bem. Os demais, só reforçando, gente, dia 25 de abril, Campus Fortaleza, campus do IFCE em Fortaleza, na 13 de maio, nosso segundo aulão do Super Enem. Linguagens, redação, geografia, história. Vai ser muito bom, gente. Assistam ou compareçam. E a inscrição está aí A inscrição está aqui justamente aparecendo e está fixada na nossa live aqui hoje, tá certo? Se inscrevam. Eu que agradeço, pessoal. Valeu. Até a próxima. Nos faz sentir intelectual. Vocês são ótimos, pessoal. São ótimos. Até a próxima. Tchau, tchau.